Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra. Desta vez temos uma figura do nosso jet set futebolístico chamado Caetano, que tem, para começar, 2 taças de Portugal. Isso é corriqueiro, digamos assim, mas uma é pelo Estrela e outra é por Beira-Mar. E isto já passa para um nível de dificuldade muito elevado, porque ganhar 2 taças por clubes que só têm essa taça de Portugal e estar presente na história é um momento inesquecível. O Caetano lembra-se disso todos os dias. É porque se eu ganhasse uma taça pelo Estrela e outra pelo Beira-Mar, eu cantava aí aos 7 ventos que tinha vencido e tinha estado nesse dia no Jamor. Bom dia, agradecer o convite feito Obrigado. pelo Rui, e para mim, mais do que um prazer, é uma honra estar aqui frente a frente A honra é minha. com o Rui. São de facto 2 marcos importantes na carreira de um atleta, porque são clubes não grandes, Sim, claro. e conseguir, porque eu costumo dizer, muitas vezes digo, uma coisa é nós irmos à final, que é bom, que eu também já fui a outra final com o Boa Vista e perdi, que não deixa de ser um marco também ir à final. Outra coisa é ir à final e ganhá-la. E com clubes que não têm ou não tinham uma expressão de clube grande, portanto torna-se ainda mais importante. Claro. Não recordo todos os dias, mas recordo com uma grande satisfação, até porque não vai ser fácil repetir essa situação, eventualmente daqui a alguns anos, ou quem sabe, são clubes que não costumam estar em finais com muita facilidade. De facto, nós tivemos um percurso, quer eu recordo a primeira no Estrela da Amadora, onde nós tínhamos são 2 percursos diferentes, Estrela da Amadora e Beira-Mar, onde no Estrela nós, a partir de determinada altura, nós fomos caminhando com o sorteio, aquela ansiedade e aquela curiosidade de tentar perceber quem é que nos vai sair, e depois de nos sair, temos ou não temos hipótese. No Estrela nós fomos caminhando, passámos as primeiras eliminatórias, eu já não me recordo muito bem, mas talvez com o Estoril, que andava na 2ª Liga, na 2ª Divisão, e o Caldas, parece que também temos. E há aqui um jogo que nos marca, ou que me marcou muito, que é o jogo no Marco de Canaveses, onde o Marco tinha uma equipa muito aguerrida. Fomos lá jogar uma eliminatória dificílima, ganhámos 1-0 e chegámos ao balneário e o Porto tinha sido arrumado com o Tirsense em casa. E nós começámos a olhar uns para os outros e dissemos, está aqui uma oportunidade, se calhar, de nós fazermos uma coisa engraçada. Em termos de campeonato, a equipa estava estabilizada. E o Alves bem também deve ter pensado, o João Alves deve ter pensado o mesmo que nós, que se calhar fazendo uma gestão da equipa de uma forma inteligente, que nós poderíamos chegar à final, ou podíamos chegar longe na Taça de Portugal. Até aí também houve um jogo que nos marcou bastante, foi em Braga, em que nós demorámos fomos até quase ao outro dia a marcar penaltis. Foi uma sucessão de penaltis marcados e falhados nessa sequência, e nós acabámos por ter a felicidade de ganhar, de passar essa eliminatória. E o Caetano marcou algum penalti? Marquei. Marcou? Eu marquei. Se não marcasse, se calhar dizia que não tinha marcado, ninguém se lembra. Não, mas marquei. Eu normalmente era chamado. Eu tinha alguma habilidade para marcar penaltis, tinha alguma capacidade, algum sangue frio, e normalmente era chamado naquela situação dos 5 penaltis para decidir, e eu era normalmente chamado. Entretanto, para mim há um jogo que marca. É esse jogo do Marco, de Canaveses, em que nós sentimos no balneário, após o jogo com a eliminação do Porto, e o Benfica já tinha sido arrumado, o Sporting parece-me que também andava ali, ou já tinha sido arrumado também, ou seja, já tinham caído os 3 grandes. Sim, claro. E que nós sentimos que podia haver de facto ali alguma capacidade, até porque nós éramos uma equipa no Estrela. Eu costumo dizer que no Estrela nós éramos uma boa equipa, mas uma boa equipa camuflada. Eram bons jogadores que estavam todos a dar praticamente os primeiros passos na primeira divisão, uma equipa jovem, havia ali uma mescla de juventude, com muita ambição, e
e que tinha ali também 2 ou 3 jogadores, o Duílio, o Nelson Borges, que era um craque também, mas um craque que passou, na minha opinião, aqui em Portugal ao lado, jogou no Farense e no Estrela, que é muito redutor para uma qualidade que ele tinha, ou que nós lhe reconhecíamos. O Mel na baliza, não é? O Mel, já que tinha era, 39 anos. Tinha 39 ou 40 anos, que era, podia ser meu pai, na altura, e que era um indivíduo de categoria, que alinhava bem com o grupo de trabalho. Portanto, havia ali uma mesclazinha, mas sobretudo havia ali uns miúdos que queriam aparecer, que tinham um treinador claramente com características de aposta em jovens. O João Alves era um treinador destemido, não tinha dúvidas. Havia aqui Paulo Bento, Ricardo Lopes, é isso? O Paulo Bento, o Ricardo Lopes, o Barotti, eu próprio tinha 21 anos, o Bani 21 também. O Rui Neves era um miúdo mais novo do que nós, teria 19. Portanto, aliás, não, desculpe, o Caetano sai do Boa Vista porquê? Por falta de oportunidade? Não, eu acabei, nesse ano, em 87, 88, essa época, salvo erro, na época antes de eu ir para a Amadora, eu tinha acabado de cumprir o serviço militar. Okay. E tinha tido alguma, eu não digo falta de oportunidades, porque eu não treinava, não podia pedir oportunidades ao treinador. E fiz alguns jogos, mesmo com o serviço militar, mas não era aquilo que eu pretendia. O João Alves tinha sido meu treinador em anos anteriores no Boa Vista. Aliás, o João Alves eu fui colega dele, ainda como jogador. Sim. De repente, na altura era o Mário Wilson treinador, de repente o João Alves assume a equipa e eu passo a ser treinado pelo João Alves. E no futebol isto tudo acontece, há curiosidade. Eu era júnior do Boa Vista, vinha a pé do Bessa para a Batalha e lembro-me perfeitamente que parei na rua 31 de Janeiro, que era uma rua muito conhecida no Porto, que na altura era muito frequentada, havia muita gente, e eu parei numa vitrine, numa montra, a ver o Roma-Benfica. Lembro-me. Um jogo épico, com o Eriksen, a treinadora, o Alves Filipovic, aquilo era uma equipa de luxo. Eu parei, e mesmo não sendo benfiquista, ou não tendo nada, eu estava a torcer ali para o Benfica. Claro. E o Alves era aquela figuraça do futebol português, não é? E com a questão das luvas e com a qualidade que ele tinha. O próprio Filipovic, eu de passado nem meio ano estava-me a equipar no mesmo balneário do senhor João Alves, que era o senhor João Alves, falava para ele quando ele falava para mim, que havia, de facto, na altura, não era essa a distância, até porque, mas era uma questão de educação, as pessoas na altura, o Filipovic também. Portanto, esse é um dado curioso. E, voltando ao Estrela, nós na altura tínhamos essa equipa, essa mescla de juventude com alguma experiência, e nós a partir do jogo de Marco achámos que podia haver ali. No jogo seguinte saiu-nos o Tirsense, que tinha arrumado o Porto. O Porto, ok. Um jogo à semana, abriram o estádio estava muito, muito bem composto, que motiva muito, o próprio caminho estava a ficar afunilado para a final e nós ganhámos 1-0. E depois aquele jogo que eu acho que é a nossa grande final. Nós falámos todos muito da final, mas para mim a grande final foi na meia-final com a Vitória de Guimarães, do Paulo Autuori. Eliminaram o Braga e depois o Vitória. Sim, tinha uma equipa fantástica e que nós empatámos 1-1 na Amadora e fomos decidir a eliminatória a Guimarães no jogo épico. Aí sentimos que aquilo... 2-1 no prolongamento. 2-1 no prolongamento, completamente exaustos nós, e ali, a partir de Guimarães, nós não podemos perder essa final. Por nada, porque isto só tem valor se ganharmos de facto a taça. O Belenenses tinha sido vencedor do ano anterior, tinha sido arrumado pelo Farense em casa. O Farense era uma equipa de segunda divisão, mas que tinha subido já não sei quantas jornadas, porque era uma equipa claramente de primeira, claro, fortes, agressivo, uma equipa à imagem dele, com muita experiência também. Eu lembro-me de alguns jogadores, Pitico, o Formosinho, o Admar, gente que já Pereirinhas, gente que já tinha passado um percurso no futebol muito, muito grande. E que nós fomos à final, empatámos na final a 2 ou 3 minutos do fim, o Fernando Cruz fez o empate, e depois nós fomos à final e assim acabámos por ganhar a final. Mas o Caetano viu um amarelo na final e não jogou na finalíssima. E eu e o Basaúla vimos o 5º amarelo na final e não fomos à final. Mas nós tínhamos uma equipa, aquilo ali podia cair meia equipa, que nós tínhamos que ganhar aquela final. Aquela taça estava destinada ao Estrela, indiscutivelmente. E como é que foi a festa desse título?
ir à final, um jogo de final da taça, como espectador é uma coisa muito bonita, como jogador é uma coisa, para mim é o jogo mais bonito que existe. O ambiente, a preparação, a quinta-feira, a sexta, chegada ao estádio, a mobilização dos adeptos. Portanto, o campo estava meio-meio, com gente de Faro, com gente da Amadora, que eu nunca tinha visto tanta gente do Estrela, eu não sabia que eles tinham tanta gente. Extremamente colorido o campo, a final dos pequeninos, aquilo foi uma coisa diferente, foi um bocadinho uma pedrada no charco. Claro, pois foi, ainda bem. Ir à final é um jogo que marca. Entrar no Estádio Nacional é uma coisa que é fantástica, isso fica, marca. Vencer a final acrescenta ainda a recordação. Lembro-me também quando nós ganhámos que os motares de Faro fizeram praticamente uma guarda de honra à saída de uma correção, muito grande. Eu ainda hoje passo de vez em quando férias no Algarve, vou lá a um local onde o senhor é todo farense, e brincámos um bocadinho com isso, mas de facto há aquele fair play que eles tiveram na finalíssima. Mas senti mesmo que a final estava guardada para nós ganharmos aquela final. Não podíamos, faça o nosso percurso, faça a nossa equipa, estava guardada. E 9 anos depois, pelo Beira-Mar, a sensação era a mesma? Noutra final também do segundo plano, que era o Campo Meirense. Sim, eu confesso, Rui, que pelo menos comigo a coisa vai-se diluindo. Era a minha terceira final. E qual é o meu pensamento? É mais uma final, pá. Não é esta questão, mais uma final é chato, não, é bom. Mas a coisa não é aquele entusiasmo, ou não foi aquele entusiasmo, mesmo sendo um grande jogo, uma grande final, não era aquele entusiasmo da primeira, mas não deixa de ser uma final. Claro. Agora, estados de espírito completamente diferentes. Nós tínhamos descido no Beira-Mar. Na semana anterior, não? Na semana anterior. Não, uma paragem de 15 dias para a taça. Okay. Eu penso que isso foi um dos fatores que contribuiu para nós podermos ganhar. Que foi, não se jogou imediatamente na semana seguinte. Nós fomos ao Salgueiros no último jogo do campeonato, e aqui há aquela questão que nós falávamos às vezes no balneário, a questão das equipas pequenas não terem um plantel tão competitivo para andarem em dois objetivos. E nós eventualmente desfocámos de um para tentar o outro. E não tínhamos capacidade nem fogo para as duas coisas. Contudo, nós chegámos até o último jogo com o poder de decidir. Teríamos que fazer o mesmo resultado que o Alverca Guimarães, ou que o Alverca fizesse contra o Vitória de Guimarães. Okay. E o Alverca ganhou 2-1 e nós empatámos 4-4 no Imidal Pinheiro. Ou seja, marcámos 4 golos fora de casa e não conseguimos ganhar o jogo. Foi um jogo que ficou marcado. Eu não sei muito bem o que é que aconteceu, não faço ideia. E desse jogo, do último jogo do campeonato, eu tenho algumas dificuldades, porque há coisas que eu não me lembro. O jogo eu estava muito preocupado com o que estava a passar em Alverca, e perguntávamos com alguma frequência. Nós estávamos mais em Alverca do que ali em Vidal Pinheiro. E então descemos divisão. Pá, eu lembro-me que tive 2 dias sem sair de casa, pá, completamente triste. Não é fácil. E há pessoas que passam diferente umas das outras por esse tipo de situação. Mas depois recarregámos baterias e apontámos, já que a coisa não nos correu bem, vamos tentar safar isto. Claro. E havia malta até que dizia, aquilo dividia-se, antes preferias ter ficado na primeira e perdido a taça, e a opinião dividia-se. É evidente que havia malta que argumentava a taça porque dizia que a taça seria um marco histórico. Claro, é um título, não é? É um marco histórico. E eu na altura, eu estava tão triste e chateado de ter descido que já tinha ganho uma taça, tinha perdido outra taça, mas tinha estado numa final contra o Benfica, que eu penso que também é uma final que ninguém teve responsabilidades. O único responsável daquilo foi o Futre. Já lá vamos. Foi o Futre. E em Aveiro nós vamos, e depois também há outra coisa que nós tínhamos perdido com o Campo Maiorense 4-0 para o campeonato. Aquilo foi assim um jogo um bocadinho diferente, um bocadinho
onde na parte final, aqui, ali ou acolá, algumas escaramuças, porque às vezes é preciso saber ganhar. E de facto houve alguns jogadores do Campo Mairense que não souberam ganhar aquele jogo. E nós vínhamos um bocadinho, tínhamos ali uma oportunidade para pagarmos aquilo com uma fatura, com uma boa fatura, aquilo que tinha acontecido no campeonato. Não sei se houve algum desleixo da parte do Campeirense, eu não tenho capacidade. Agora o Campeirense tinha de facto uma boa equipa. O capitão era o Isaías, Isaías, tinha o Demétrios, o Wellington, o Edson, tinha uma equipa em termos individuais melhor que a nossa, na minha opinião. Pronto, e nós entramos ali, ficámos muito surpreendidos com a moldura humana do Beira-Mar. Aconteceu-nos uma coisa que nos deixou muito revoltados. Nós na altura tínhamos o Caneira na equipa e o Caneira era um miúdo que toda a gente gostava. Era um miúdo de trabalho, um miúdo com uma grande capacidade, que integra facilmente qualquer equipa, porque era um miúdo que trabalhava muito e que era muito humilde, e nós adorávamos todos o Caneira. E o Caneira, como tinha contrato com o Sporting e a final foi jogada em junho, o contrato acabou-lhe a 31 de maio. Antes de 2 horas de ser jogada a final, o Caneira soube que não podia jogar a final. Opa, ficou em lágrimas completamente, e aquilo revoltou-nos um bocadinho. Também pode ter sido aí uma mola da coisa. E nós fomos para a final com alguma sorte à mistura, porque o Campo Mairense, nós tivemos um grande Palazzi na baliza, com alguma sorte ganhámos ao Campo Mairense, e foi a maior festa que eu tive enquanto jogador de futebol. Foi a chegada a Aveiro. Lá em Aveiro. Foi a chegada a Aveiro. A Avenida Lourenço Peixinho, completamente cheia. Foi a maior festa, a festa que nós tivemos, que eu tive enquanto jogador, que eu mais recordo com muita saudade e com o reconhecimento de uma cidade, apesar da equipa ter descido, claro, num troféu que não foi compensada, não é? É importante para até porque depois implica uma presença na Taça UEFA. Sim, na Taça UEFA, na altura já não havia Taça das Taças. Portanto, o Beira-Mar... Eu não sei, Rui, eu também não me consigo. Nós jogámos com o Vitesse. Foi Vitesse, do Venoidong, não é? Exatamente. Nós não conseguimos, eu não me consigo recordar se foi Taça das Taças ou se... Acho que já não havia na altura. Já eu tinha penso acabado. que não, eu penso que não. Eu ainda joguei uma Taça das Taças com o Boa Vista. Com o Boa Vista. Nós fomos à final com o Benfica, perdemos, mas jogámos a Taça das Taças. E eu, no ano que chego ao Boa Vista também, um dos anos que chego, o Boa Vista tinha ganho a Taça ao Porto. Okay. Jogámos com o Valur da Islândia. Sim. E ganhámos, e há uma história muito engraçada sobre o Valur, que o Major mandou o Raul, o adjunto, observar o Valur, e nós, logicamente, dissemos ao Raul, opá, tu vais lá ver aquilo, inflaciona aquilo para ver se o Major nos dá um bom prémio. E o Raul chegou aqui e disse, opá, a equipa não é fácil e tal, está muito frio lá, muito vento e tal. E o Major deu-nos um bom prémio, na altura, para passarmos o Valor. Entretanto, nós vamos lá, tivemos ali alguma dificuldade em empatarmos 0-0, e aqui em Torres Novas ganhámos até com alguma facilidade, porque de facto éramos muito melhores que o Valor. E eu lembro-me, no fim, em Torres Novas, nós tínhamos o campo castigado aqui no Bessa, o Major dizer ao Raul, apanhei lá, pá, tu enganaste-me, pá, estes gajos não jogam nada, pá. Não, Sr. Major, eu vi, os gajos jogaram bem, pronto. Nós também tínhamos as nossas tangas, como era, para tentar. E depois fomos à vida com o Parma. Fomos empatar 0-0 a Parma e perdemos em Torres Novas 2-0, com um grande Parma também, do Brolin, à Esprela. Não tínhamos... eram melhores que nós. Nós fizemos lá, de facto, um resultado que foi saboroso, inesperado, 0-0, pá, vamos ter hipótese, mas aqui eles foram claramente superior a nós. Dino Baggio, não? O Dino Baggio jogava aí no Parma, não? Eu não sei se o Dino Baggio... Eu joguei contra o Roberto Baggio na Fiorentina. Boa Vista e Fiorentina? Sim. O Roberto Baggio tinha um timaço. Eu joguei contra a Fiorentina em 86. 4 ou 5 jogadores tinham sido campeões mundiais de 82. Sério? O Gentili... Estava na Fiorentina? Estavam, o Gentili, vamos olhar para o Gentili, nós a batermos ali com o gajo, tinha marcado o Maradona e tal. E o Zico? Sim. E o Zico, aquele grande Mundial de 82, sim, que eu me recordo, sim, daquele Brasil, eu penso que não há nenhuma equipa, aquele era um Brasil mesmo perfumado, o Brasil de 82, que foi arrumado com a Itália. O Gentili, o Oriali, o guarda-redes também acho que tinha sido selecionado, e o Roberto Baggio
Não sei se foi, era muito novo, era da minha idade, 19 anos, 20 anos. Tinha o Nicola Berti, que depois também do Inter, não é? Depois também andou pelo Inter. Tinham também uma boa equipa. Nós perdemos lá 1-0 na Fiorentina, aqui ganhámos 1-0 e fomos aos penaltis. Fomos aos penaltis e passámos. E o Caetano marcou? Marquei o terceiro penalti. Foi? Nós desarrumámos com 3 penaltis. Só? Marcou o Agatão, Sim. marcou o Tonanha, não, marcou o Agatão, marquei eu e marcou o Tonanha. E eles falharam 3 penaltis seguidos. Sério? E quem? O guarda-redes era o Ubar, o nosso Ubar. Huberto. Grande. Espetáculo. Portanto, esta questão de marcar penaltis também, nós podemos ver, esta questão de marcar penaltis, eu pelo menos falo por aquilo que eu sentia. Não é a mesma coisa marcar penaltis a um guarda-redes de 1,80 m ou um guarda-redes de 2 metros. Claro, ou não? Porque aquilo assusta. O penalti que mais me assustou foi também numa meia-final da Taça. Nós tínhamos ido empatar ao Porto 2-2 e jogámos no Bessa à meia-final, uma quarta-feira, com o Bessa completamente cheio. E nós empatámos 0-0 e fomos já à marcação de penaltis. O guarda-redes era o Molinar Zic. E eu fui marcar o 4º penalti, ninguém tinha falhado até aí. E eu olhei para o Molinar Zic, ele tinha as mãos nos joelhos e olhou muito fixo para mim. E eu nunca, no percurso que fazia para a bola para bater, nunca olhava para o guarda-redes. Escolhia o canto e definia o canto antes de correr para a bola. E eu tinha o meu canto preferido. O canto era o lado direito do guarda-redes, era o meu canto. Mas de vez em quando também os enganava e metia no outro lado. Quando tinha mais dúvidas ou quando tinha aquela percepção de que o guarda-redes vai se atirar para ali. E vi o Molinar Zic, olhei para ele e disse: pá, este gajo não me está a dizer nada. Completamente. Olhar só fixo em mim. Eu disse: pá, eu não posso escolher canto nenhum, que se ele adivinha com a envergadura dele, ele vai defender. E nós temos uma expressão que falávamos muito, que é: vamos dar um pombo sem asas. E eu dei um grande pontapé com força. E pá, eu só me lembro da malta festejar. Porque eu nem vi, eu acho que a bola bateu na trave, enrolou-se na rede, mas eu fiquei ali com algumas dúvidas, entrou, não entrou, eu vi a bola na rede e vi o pessoal a festejar e foi um alívio enorme, porque depende muito do momento. E depois perdemos com o último penalti falhado pelo nosso melhor marcador. Quem é que é? O Marcos António, o brasileiro. Não falhava um penalti e falhou aí. Encostou num canto e o Molinar Zic foi lá buscá-lo. Esta questão dos penaltis, eu tenho discutido com muita gente, muita malta não concorda comigo. Eu acho que um penalti é intreinável. Percebo, claro. Porque a malta diz: pá, mas tu podes treinar o gesto técnico. Eu também acho que sim, o gesto técnico, mecanizar, mas depois o gesto técnico é... Com aquela pressão toda. Com aquela pressão, acaba o gesto técnico, a perninha trema um bocadinho. Quem disser que não treme... Aquele percurso, Rui, do meio campo até apanhar a bola e colocá-la no penalti, é um percurso doloroso. Passa pela nossa cabeça montes de coisas. É a mãe que está na bancada, é a mulher, é o filho, são os amigos... É aquela responsabilidade de falhar o penalti e ser arrumado, que vai ser falado durante 20 ou 30 anos. É a responsabilidade do jogo para o Mundial. Eu nunca tive nessas andanças, mas tive, não sei. Eu costumo dizer que falhar um penalti para a Taça de Portugal é uma coisa vulgar. Esse gesto técnico que a malta diz que é possível treinar, para mim, não concordo muito. Acho que há tantas condicionantes num penalti que se pode falar da importância do jogo, do momento de jogo, do cansaço, do guarda-redes, porque de facto só o marcador é que tem a perder. O guarda-redes se defender o maior, e nós também sentimos esse peso. O peso está a 100% no marcador. Ao treinador, se confia, aos sócios, à marca do penalti, se está em bom estado ou se não está. Portanto, ninguém consegue preparar um contexto desses para o treino, para marcar, porque aquilo depois tudo altera. Se está a chover, se estamos a jogar de borracha, se estamos a jogar de alumínio, se o pé de apoio fixa ou não fixa, a bola se está molhada ou se não está. Portanto, são coisas que eu acho que
Eu partilho da ideia, portanto, há muita gente que não concorda comigo, diz que o gesto técnico, diz, mas gesto técnico, no treino não há público, isso é fácil. Pois, Toda a gente marca, e se toda a gente falhar, faz. ninguém nos dá na cabeça. Na importância do penalti, é que é um bocadinho diferente. Até foi o Caetano que puxou o assunto. E é mais uma medalha para o Caetano, que é a única final da taça perdida pelo Boa Vista. O Caetano estava lá. Também é um marco histórico. É um marco e é uma medalha que eu não gostava de ter. Não é? Claro, imagino. Mas Benfica é, nesse jogo, número 6 Paulo Sousa, 7 Paneira, 8 João Pinto, 9 Rui Águas, 10 Futre, 11 Rui Costa. Se quiser acrescentar o Mozart aí também. O Mozart era um jogador intransponível, pá. A dupla do Benfica, Ricardo Gomes e Mozart, para mim, é a melhor dupla de todos os tempos, desde que eu me lembro de jogar futebol. De ver futebol. E até hoje. Eu não encontro uma dupla que se complementasse tão bem como nós tivemos um treinador, o Pepe. Sim, brasileiro. Que jogou com o Pelé No Santos. No Santos. Fazia parte daquela grande equipa do Santos, que nos dizia quando nós íamos jogar contra o Benfica assim, o Mozart, o segredo disto para marcar um golo, há um segredo, eu vou-vos contar. O Mozart, em tudo, como joga tão bem em todos os jogos, falha uma vez. É apanhar essa vez. O resto, esquece, não falha mais. E o Mozart tinha uma relação com o Duílio muito boa. E o Mozart, quando foi do Benfica para o Marselha, veio cá passar uma semana de férias e pediu ao João Alves para treinar na Amadora. Okay. E nós fizemos uma semana com o Mozart. E no balneário nós dizíamos uns para os outros assim, epá, nós andámos mesmo aqui a fazer número, pá. Isto é que é um jogador de futebol, pá. Rápido, agressivo, tecnicamente fortíssimo, jogo de cabeça imponente, tinha tudo. E nós andávamos ali, pá. A malta até começava, pá, tem que haver 11, isto é o Mozart, e depois a gente vai compondo, tem que ser um gajo para ali, um gajo para lá. De facto, estava ali um jogador de futebol, claro. Um craque. Nós éramos... A raia miúda. E indo buscar um termo ao ciclismo, éramos aguadeiros. Andávamos ali, tínhamos que fazer número, não podíamos entrar só com 2 e 3, era mete 11. E nós tivemos essa final, nós passámos a meia-final no Sporting. Eu sei. Atenção, nós tínhamos perdido no Sporting para o campeonato 4-0, antes de uma semana e meia, sim. E vamos à meia-final em Alvalade. E ganhámos 1-0 no prolongamento com o Marlon. Nós tínhamos também uma boa equipa. E o treinador era o Bobby Robson do Sporting, não é? O treinador era o Bobby Robson, exatamente. E nós arrumámos o Sporting na meia-final e vamos à final com o Benfica. Pá. Eu nunca senti, Rui, um ambiente tão hostil. Pá. E eu que até gostava de ambientes hostis, motivava-me, claro. Ali aquilo parecia mesmo... No Jamor, diz? No Jamor, Benfica Boa Vista. Porquê? Estava muita gente do Benfica e muito barulho. Nunca senti um ambiente tão hostil para jogar futebol, de facto. E o Benfica, a maior hostilidade era a qualidade da equipa do Benfica, que de facto era uma equipa top. E o Futre lá se lembrou de acordar nesse jogo, não foi? O Futre já era um indivíduo em fim de carreira. Eu fui colega de Futre nos juvenis e nos júniores, fomos colegas de quarto. A sério? Sim, somos colegas de quarto. Na seleção? Sim, juvenis e júniores, porque na nossa altura de seleção. Era lateral e extremo? Por isso aí ficaram no mesmo quarto? Não havia essa relação? Não. Eu não jogava a lateral na seleção. Eu fiz a minha formação como ala esquerdo. Ok. E depois até lhe posso contar uma passagem. Que o Futre jogava acima, como era evidente. O Futre jogava acima. Jogava nos júniores, com idade juvenil. Sim. E eu jogava nos juvenis, e entretanto os júniores foram arrumados, no apuramento qualquer, e o Futre desce aos juvenis. Como era... Coabitávamos mais ou menos a mesma posição, no primeiro estágio que fizemos, com a malta toda, eu estava logicamente um bocadinho triste. Porque eu disse, isto não é, nem há contestação possível. Porque as pessoas dizem, o Futre, e eu descobri o Futre. O Futre, ninguém descobriu o Futre para mim. É outra grande conversa. O Futre descobriu-se ele próprio. Pá. Não é preciso ter um grande olhómetro para olhar para o Futre a jogar e ver que ele estava um potencial. Depois... O desenvolvimento do Futre é que poderá ter uma grande interferência
na carreira dele. Mas o Futre é um gajo que nasceu descoberto, basta-lhe dar uma bola. Portanto, entretanto, vamos fazer um estágio a Troia. Eu estava um bocadinho desanimado, como é lógico e tal. O Zé Augusto, o selecionador, o magriço, também gostava muito de mim. E acabou o treino e disse-me assim: Keitaninho, depois passas no meu quarto que eu quero falar contigo. Eu disse: já fui, logicamente, mas isto não há contestação possível. É meter a viola no saco e andar para a frente. E eu cheguei ao quarto e ele disse-me: tu estás um bocadinho triste, não estás? E disse: estou. Estou. Mas pronto, tenho que tocar a bola para a frente, não é? E ele disse: mas estás triste porquê? Eu disse: mister, estou um bocadinho triste, porque pronto, o Futre baixou, era a minha posição, a minha alcunha, já sei qual é. E ele disse: esquece lá isso, rapaz. Nesta seleção és tu e o Futre e mais 9. E dá-me uma moral. Eu não saí do quarto do Zé Augusto como o Futre, mas andei lá perto. Portanto, isto são episódios que às vezes o que parece e nessa o Futre era um excelente colega, um indivíduo com uma capacidade de proteção ao grupo de trabalho. Tenho por ele uma grande admiração, embora nós não nos tenhamos encontrado na carreira, porque ele fez uma carreira top e raramente não o encontro na rua mesmo. Mas tenho pelo Futre uma grande admiração, não só como jogador, mas como colega durante esses 3, 4 anos. Foi um indivíduo muito privilegiava muito o grupo de trabalho, protegia muito os colegas. Era um indivíduo que nos resolvia os problemas. O Futre era aquele jogador que resolvia os problemas dos outros. Fora de campo, diz? Fora de campo, e depois algum... transportava. Estávamos uma vez em estágio na Bélgica e estávamos aí uns 14 ou 15 rapazes no nosso quarto. Eram 16, estavam 14 ou 15. Uns a jogar cartas, outros a contar anedotas, um ou outro a fazer um disparatezito e tal. E então batem à porta. Bater à porta de uma forma muito agressiva. Uns esconderam-se dentro da banheira, outros esconderam-se dentro do guarda-fatos, outros debaixo da cama e tal. E era o Zé Augusto. E ficou muito chateado com aquela situação. Isto não é nada, vocês não deviam, tal, e não sei o quê. E ficámos todos com medo. Aquele um clima ali, nós tínhamos 15, 16 anitos. Claro. 16 anitos. E o Zé Augusto disse: se não ganharem logo, vocês estão lixados comigo. O jogo era à noite, eram 8 horas em Malines. Okay. Entretanto, a malta ficou ali, ficámos ali meio minuto a olhar todos uns para os outros, e o Futre disse: pessoal, isto resolve-se fácil, vocês estão assim porquê? É ganhar o jogo logo, isso é a coisa mais fácil, vamos rebentar com estes belgas, E ganhámos 6-0. 6-0. 0-6. 0-6, Onde o Futre teve um papel determinante naquela brincadeira toda. Portanto, aquilo que era um problema deixou de o ser. Continua a ser um problema, porque de facto nós não devíamos estar naquelas reuniões, devíamos estar a descansar, mas ele ajudou-nos a resolver. E o Futre era isso, nós víamos o Futre quando, mesmo isso, o gajo desembrulha, do nada desembrulha, faz um golo, e ele tinha essa capacidade. Claro. Tinha essa capacidade, era muito acima da média, era mesmo um fora de série. E nessa final da taça, o Keitano cruzou-se com ele em campo? Não, eu joguei a lateral esquerdo e ele jogava à extrema, ainda bem. Quem é que sofreu então? Foi o Casaca? Não? Foi Paulo Sousa. Paulo Sousa. Eu também joguei com um indivíduo que não é fácil, até parecia ali muito pela minha zona, o João Pinto. E o João Pinto era um indivíduo que eu costumo dizer, é muito rápido a pensar e executar, quando chega já não vais a tempo, já não está lá a bola. Era muito rápido o João Pinto. E o Keitano apanhou no Boa Vista, não? Eu apanhei o João, ainda era miúdo. Entretanto ele vai para o Atlético e eu não o apanhei já. Okay. E o João Pinto era muito rápido, jogava muito bem de primeira. O Paneira também era um craque, posicionava-se muito bem. Claro. O Rui Águas era também... Não, aquilo não havia muito... Mesmo nós tendo uma excelente equipa no Boa Vista, claro. Era uma equipa que, pronto, foi o jogo deles, deu-lhes para aquilo, naquele dia. E dando para aquilo, com esses grandes talentos, não há muito o que fazer para contrariar a situação. Aliás, no ano anterior, o Boa Vista conquista a Supertaça ao Porto em 2 jogos épicos. E eu estou nesses. Pois está, sei.
Também tem algumas situações curiosas. Nós vamos ao Dragão, ou às Antas, Às Antas. peço desculpa, Claro. que eu gosto mais das Antas que do Dragão. Também eu, sim. A arquibancada ainda tem muito peso. Mas pronto, agora isto Pois está. é tudo mais confortável e tal. Mas pronto, são diferenças. O Manel José diz-nos no balneário assim: nós vamos jogar às Antas e eu vou pôr uma equipa com alguma contenção. Isto é uma realidade de balneário à quinta-feira. Se nós chegarmos ao intervalo ou a meia hora do fim, e se estivermos empatados ou a perder por um, eu altero a equipa e ganhamos aquilo. Isto é, palavras do treinador. E nós, claro que por muita confiança que nós tivéssemos no treinador, que é um excelente treinador, não precisa de apresentações nem que digam nada sobre o Manuel José, nós, o homem, aquela equipa do Porto era uma equipa boa, Então não era? E, o homem, mas pronto, vamos ver o que é que sai daqui. E nós fomos, ele meteu uma equipazinha de mais contenção, nós a meia hora de fim deixou o Marlon e o Arthur no banco. E ele a meia hora de fim, a tal contenção, ele a meia hora, nós a perdemos 1-0, ele a meia hora de fim mete o Marlon e o Arthur e vira aquilo para 2-1. E ele depois, evidentemente, que... Com um gol de cada um, parece-me. Um gol de Marlon e um gol de Marlon e um gol do Arthur. O Arthur senta ao Fernando Couto. O Arthur era diabólico, um jogador diabólico, do melhor que eu vi. Pois, então, O e depois Arthur- no Porto provou. O Arthur era um indivíduo que tinha uma capacidade incrível. O primeiro ano que o Arthur chegou aqui ao Bessa, nós ganhávamos a bola e a primeira coisa que fazíamos era olhar para ver onde é que estava o Arthur para lhe dar a bola. O resto era com ele. E resolveu muita coisa também. É um jogador fantástico. Um colega também fantástico. O Marlon também tinha muita qualidade. Com um feitio diferente do Arthur. Era um pavio curto, chateava-se muito. A malta às vezes mandava dar uma volta e tal, mas ele, pronto, lá. Também nos resolve. Quando um jogador não é aquela coisa em termos de grupo, nós perdoamos se ele nos resolver as coisas dentro de campo. Que remédio temos nós, não é? Claro. Nós queremos a ganhar jogos. Sim. E fomos lá, e isto é uma afirmação do Manuel José à quinta-feira, e que na segunda-feira ele está totalmente credibilizado perante o grupo de trabalho. Claro. Aconteceu exatamente o que o homem diz. A gente assim mais escondidinho chamámos ao Manuel José o Pantera. O Pantera. Pantera, porque ele era alto, fazia-nos lembrar o Pantera cor-de-rosa. E ele caminhava assim devagarinho, e ele não sabe, se calhar. Ele também não deve de ouvir o podcast. E nós chamávamos, o Pantera tinha razão, Olha, já viste o que é que o homem meteu e ganhou o jogo. Conclusão, ganhámos o jogo nas Antas, vamos fazer a segunda mão no Bessa, levámos um massacre do Porto, um massacre. De Constantino, não é? Constantino, Timófete. Fazem 1-0, 2-0, o Timófete livre manda a trave para 3-0, levamos um massacre. Nós não saímos dali, 80 minutos. 80 minutos canta a nosso favor. Eu acho que é o Tavares que faz o primeiro gol, 2-1, aquilo um burburinho do caraças, uma confusão no estádio e tal. 80 e não sei quantos minutos também, 2-2 e ganhámos a Supertaça. Essa é a história. Resume-se a um grande jogo, de facto, nas Antas, e a 10 minutos épicos na parte final, e a 80 de massacre do Porto. Portanto, resume-se aí. E ganhámos a Supertaça. Por falar no Manuel José, como é que era o timbre da voz dele? Porque ele, aos microfones da RTP, que só ouvia esse canal na altura, aquilo era, no final dos jogos, parecia um papagaio, não é? Era muito fininho, era muito fininho. Ao contrário do Rui, por exemplo. O Manuel José tinha uma voz muito característica, ainda tem uma voz muito característica. Eu ainda me encontro com ele, porque ele vive aqui em Espinho. Ainda nos encontramos com alguma regularidade. Mas como é que era o feitio dele para vocês? Era muito disciplinado. Não era um treinador que nós eu não digo não gostar, mas era que mantinha ali alguma distância com o atleta. E nós reconhecíamos capacidade, uma capacidade de liderança fortíssima. E ele batia bem o pé ao Major, não é fácil. Muito bem, em frente ao grupo de trabalho. O Major entrava no balneário, é? Às vezes. Normalmente entrava para dobrar prémios. Isso era sempre uma boa entrada. Isso era bom, não é? Era sempre uma boa entrada.
No intervalo dos jogos ou antes dos jogos? Não. Às vezes antes dos jogos o Major sabia tocar ao grupo. É um presidente... Foi um presidente que percebia bem aquilo que se passava na cabeça dos jogadores, sabia muito bem, tinha um bom timing de intervenção, e normalmente uma confusão de Major acabava sempre com aquela mítica questão: onde é que a gente vai jogar agora e tal, os 3 jogos, vai jogar ao Farense ou Peniche ou não sei o quê, não, onde é que é de prémio? Tinham 10, então dou os 15 se ganharem esses jogos. Pronto, a coisa era um bocadinho por aí, e nós já sabíamos, já começávamos a conhecer um bocadinho o Major. Mas os prémios eram mais altos quando era Porto, Benfica, Sporting, ou eram só altos quando era Europa? Porque o Boa Vista, nessa Nós altura... tínhamos nós maioritariamente, Rui, no Boa Vista, tínhamos uma tabela que era com os 3 grandes, X, com os clubes que competiam com o Boa Vista da Europa, Guimarães, eventualmente um outro ano, um Belenenses... Sim. Eram Y, e depois com os outros que lutavam para não descer, Z eram menores. 0? Não, dava qualquer coisa, mas era mais baixo, claro. Portanto, alto, médio e baixo, digamos assim. Okay. E nós tínhamos isso, mas aquilo para dobrar, ou triplicar, ou quadriplicar... Era? Sim, às vezes, quando era decisivo. O Major tinha uma particularidade. O Major não deixava para amanhã o que podia fazer hoje. Se nós pudéssemos carimbar uma ida à Europa a 10 jornadas do fim, claro, ele não esperava, não deixava passar esta jornada. Tem que ser agora e descansarmos, rapazes e tal. E ele tinha essa característica. Mas, por exemplo, eliminatória europeia com o Inter e com o Lazio, em que o Boa Vista passou com distinção. E o Inter não estava cá. Estava no Estrela? Não, estava no Guimarães. No eu fui lá na Guimarães. Ok. E com a Lazio estava. E com a Lazio aquilo... Porque foi 1-0 em Roma, 2-0 no Bessa. 2-0 no Bessa. Dois golos do Ricky. E com o Lazio uma super equipa. Foi uma noite monstruosa do Alfredo. Pá. Foi? O Alfredo faz 3 ou 4 defesas de golo mesmo. Golo. Okay. A bola estava lá dentro. E sei que é Lazio, que é Signori e Casiraghi, não? Signori, Casiraghi, Aaron Winter, okay. Gascoigne. Gascoigne? Era uma equipaça aquilo. Facilitaram. Normalmente isto acontece, o Boa Vistinha e tal. E às vezes quando se facilita, já dizia o Mário Wilson, quando se facilita, a malta lixa-se sempre no futebol. Quando facilita, a malta vai sempre à vida. Utilizava um termo. Quem facilita, lixa-se. E a Lazio, eu penso que se passou com isso. Okay. Foram prémios bons. Eu não posso dizer que senão venho aqui o Ministro das Finanças ainda me vem tributar. Eu não sei quando é que escreve, mas eram bons prémios para a altura, muito bons prémios. E já foi há 30 anos, não é? Não foi em 93, 94? Sim. Há 30 anos, mais ou menos. De facto, o Major tinha essa capacidade, mesmo aqui no Campeonato Nacional. E eu lembro-me que uma vez ele passou um prémio e ele 5 vezes mais para irmos jogar a Guimarães. 5 vezes mais. A Guimarães? 5, e até mais do que 5. Nós pedimos um prémio, ele entrou no balneário e perguntou: quando é que vocês querem para ganhar a Guimarães? Nós dissemos X, que era praticamente o dobro da tabela. E ele disse: mas vocês vão ganhar a Guimarães e arrumamos esta questão da Europa por esse dinheiro? E nós vamos, todos afirmativos, todos ali. E ele disse: então eu não vos dou esse prémio, dou-vos o dobro daquilo que vocês querem. Isto é autêntico. E nós festejamos. Uma quinta-feira, era um prémio muito bom para a altura, e ele sai do balneário e veio para trás. E diz-nos assim: mas vocês vão mesmo ganhar lá aos gajos com esse dinheiro? Portanto, eu estou aqui a tentar fazer contas, estou a fazer um espaço, mas, por exemplo, imagine que ele dava 1, que nós pedimos meio, ele deu 1, e diz ele assim: então se vão lá ganhar por 1, eu dou-vos 2,5 para ir lá ganharem, e pago-vos mal, acaba o jogo, nessa semana. E nós fomos lá, ganhamos 1-0. Foi. O Vítor Correia invadiu, anulou um golo, Oncama, na baliza norte de Guimarães por fora de jogo. Começaram a mandar cadeiras e pedras, porque na altura havia pedras nos estádios, não é? E paus, e para dentro de campo. O Alfredo ia para a baliza, eles não deixaram, e o jogo acabou ali. E ganhámos o jogo por 3-0.
E, de facto, ele cumpriu religiosamente, o Major cumpria religiosamente aquilo que falava. Portanto, o Major tinha essa capacidade de opá, não era só falar, motivar. Sim. Claro. Isto aqui, nós não jogámos. Eu acredito que nenhum jogador se lembra do prémio. Não acredito que nenhum jogador se lembra do prémio. Mas acredito que aquilo no fim de jogo sabe bem. Claro. Epá, afinal, isto vai dar umas massas. Sim. Ele, uma vez num jogo contra o Porto também, no Bessa, nós estávamos a almoçar, tínhamos perdido em Chaves. E aquilo estava um bocado... Estamos a falar de 86, talvez, 87. Por aí o Porto foi campeão europeu nesse ano. 87. Época 86, 87. Nós estávamos a almoçar no restaurante e o Major chegou lá, então, está tudo bem disposto e tal. Ele tinha aquele vozeirão, está tudo bem disposto, pá, e tal, com chão, aquela conversa dele. E nós, está tudo bem, Major, então, vamos ganhar esses gajos, pá. Vamos, claro que vamos. Futre, Madja, Gomes. Aquela é uma tropa que ganharam, foram campeões europeus, não precisa dizer, não precisamos dizer mais nada. E então quanto é que é o prémio, pá? E diz o Frederico, é X. Então vou fazer uma aposta com vocês, pá. Então se vocês ganharem, dou-vos X. Se empatarem, dou-vos Y. E pago-vos depois de jogo. Estamos a falar de uma coisa um bocado parecida com esse jogo em Guimarães. O jogo em Guimarães foi a posteriori, mas um bocado parecida. Pai de meio ou de 0.3 subiu aquilo para 2,5. Uma coisa absurda. Mesmo. Mas há aqui outra coisa, pá. Ele assim, há aqui outra coisa, pá. Se perderem um jogo, vocês têm que me dar um X. É? Pá, nós começámos todos assim, pá, se perdemos o jogo contra o Porto. Ou reunimos, pá, isto até parece mal, isto mexe um bocadinho com o nosso orgulho, até parece mal se nós não aceitarmos o prémio. E então ele, pá, temos que aceitar. Havia 4 jogadores que não queriam. E não, pá, temos que aceitar, é uma vergonha para nós. O facto é que nós fomos para o aquecimento, o Bessa estava aquela chuva miudinha, campo cheio, como era normal contra o Porto, aquela chuva miudinha, vamos ao aquecimento, depois há aquela malta mais vaidosa, que vai ao espelho, ainda pentear-se. Na minha altura, Rui, só havia um espelho no balneário, portanto... Não havia grande capacidade. O primeiro arranjava o cabelo e os segundos davam umas penteadelas com as mãos e íamos para campo. Uns gostavam de mudar o calção porque estava sujo e tal. Havia a malta mais vaidosa e tal. Outros que não ligavam nada. Então ele manda entrar um diretor. Fulano, entra aí no balneário e tal. Vinha uma mala preta. Até uma mala abre-se, pá. E tinha a mala cheia de dinheiro. Pá, é só ganhar estes gajos, pá. E com as mãos pegou nas notas e começou a tirar as notas para cima, no balneário, as notas caíram todas no chão. O facto é que nós empatamos. Não acredito que tenha sido por causa do prémio, mas como lhe digo, na parte final, à saída, sabe sempre bem receber, e era boa nota. Ele apelava muito à nota, pá. Não era... Porque é diferente. Se ganhar o prémio, recebê-lo na semana seguinte, num cheque, que na altura era o cheque que funcionava, agora é transferência bancária, mas pegar no dinheiro, o contacto com o dinheiro é mais apelativo, eu acho. Sim. Eu acho que é mais apelativo, ter ali no bolso. Claro. E o Major tinha, de facto, Rui, essa capacidade de intervenção oportuna, portanto, e não era só de conversa, que nós costumamos dizer, portanto, depois ele transportava aquilo ou transformava aquilo num prémio, e era sempre... Foram anos muito bons que eu passei aqui O Caetano falou da chuva miudinha, que é uma imagem que eu tenho muito presente nos jogos do Bessa, quando o jogo era transmitido pela RTP. Há um jogo memorável, que é com o Benfica, que é quando... Perdemos 3-2. Pô, esse jogo seja qual for o vencedor, não está aqui em causa. O jogo em si foi dos melhores jogos que eu vi. Agora, eu quero saber, dentro do campo, sente-se isso? Sente-se claramente. Na hora? Sente-se claramente. Pois é um jogo imperdível. E eu gostava muito de jogar com essa... Acabou o Paulo Sousa na baliza, é desse jogo que estamos a falar. Sim, claro. Eu gostava muito de jogar com esse tipo de tempo, condições. Porque eu era um bocadinho agressivo, às vezes passava um bocadinho a margem, e havia sempre uma desculpa. Pá, escorreguei, nós tínhamos sempre aquela desculpa. Desculpa lá, será, escorreguei e tal. Pronto, contra o Benfica e contra alguns clubes, contra os grandes, normalmente não dá para escorregar muito, porque aquilo não havia perdão, não é? Sim. Nós também sabíamos disso. Mas foi um jogo épico, acabou o Paulo Sousa na baliza, acabou por defender uma ou duas bolas também muito boas, o Paulo. Sim. E às vezes a gente até dizia, os gajos são tão bons que até na baliza são bons, pá.
Não, o Benfica tinha de facto um timaço. Sim. Um timaço. Sim. Aí, com o Isaías já no Benfica, sendo que ele tinha Sim, estado sim, sim, no sim, Boa sim. Vista. Futre, E apanhou, sim, sim. apanhou Eu apanhei também. o Isaías no ano em que saí para o Estrela. E eu há bocadinho foquei essa situação, não terminei, perdi-me um bocadinho, mas nesse ano de seguir ao serviço militar, está o Isaías, o treinador era o Pepe, o Alves só à quarta jornada falou comigo para ir para lá, para o Estrela, eu estava receptivo, falei com o Pepe numa primeira abordagem, e ele não queria que eu fosse, mas eu consegui combater isso com falta de jogo e com Claro. tempo de paragem, e acabei por ir para o Estrela Pois nesse isso. ano, em 88. Pois, o Com Isaías também essa- era um fenómeno, né? O Boa Era Vista muito, conseguia. muito forte, muito forte. O Boa Vista conseguiu ser sempre jogadores. Nós, Nelson Bertolazzi, Ricky, Marlon, Arthur. Nós tínhamos, ou se lembrar dos plantéis do Boa Vista, ou se fizer aí, o Boa Vista tinha uma característica sempre muito, muito boa, nós tínhamos sempre excelentes avançados. Sim. Nós tivemos, assim que eu me lembro, assim, nós tivemos o Ayu, Jimmy, Sim, 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 sim. tivemos o Nelson, Marlon, Arthur, Ricky, Nuno Gomes. Pá, assim, só de assim, flash, Claro. Sim, estou a sim, falar sim. de 7 Incrível. jogadores e todos com uma qualidade impressionante. Claro que sim. Todos com uma qualidade. Pá, não sei porquê, na altura, nós também tínhamos qualquer jogador que saísse de um clube grande, a primeira escolha era sempre o Boa Vista, Sim, porque era um claro. clube com muita estabilidade, era um Óbvio. clube que, regra geral, ia à Europa, Claro, já era um sim. clube que estava num patamar bom, não chegávamos ali, e depois nós conservávamos. Quem estava no Boa Vista, o sentimento que tinha, Rui, era de eu tenho que guardar aqui o meu lugar, daqui só para um grande. Claro. Isto tornava os plantéis muito competitivos. Sim, sim, sim. Muito. Quem estava ali, aquilo, eu às vezes costumo dizer, com o Manuel José, era mais difícil o treino, o célebre treino de conjunto à quinta-feira, guardar o lugar para jogar domingo, do que ao domingo jogar contra alguns clubes. Ok. Porque ele era extremamente exigente. Às vezes, ao fim de 10 minutos, se as coisas não tivessem a sair, trocava o colete. E depois, como o plantel era muito competitivo, e normalmente a equipa da Coca-Cola, como nós chamávamos, era uma equipa que taticamente não cumpria muito, criava muita dificuldade à equipa que ia jogar. Estávamos a treinar debaixo de uma pressão maior para guardarmos o lugar, Sim. e os outros mais descontraídos. E como eram bons, aquilo era muito, muito parecido uma coisa com a outra, isto tornava o plantel muito competitivo. Daí eu dizer que às vezes à quinta-feira era mais difícil, Claro, percebo. do que se nós chegássemos ao fim de treino com o colete, esta já passei, vou-me preparar, para jogar bem. Era, de facto, havia essa cultura no clube, cultura no Boa Vista. O Pedro Barney já esteve cá connosco e contou uma história muito interessante de uma marcação individual ao Figo, Sim, do sim. Caetano ao Figo. Sim. Foi das poucas vezes que o Manuel José fez marcação individual. Eu penso, Rui, que foi a única vez, eu não me lembro. Eu estou-me a rir porque eu também quando nós íamos jogar contra o Sporting, à altura o Figo estava falado, digamos assim, ou preparado para ir para o Barcelona, era de facto um jogador muito acima, quer dizer, o Figo, não há dúvidas, toda a gente conhece o Figo era muito rápido, muito hábil, num 1 para 1, era um craque. Era e foi um craque. Sim. Portanto, depois o futuro ainda cimentou mais essa qualidade. E nós estávamos a treinar de manhã, o jogo foi no início da noite, e estávamos a fazer aquele treininho de manhã, de alongamentos, uma brincadeirazinha com bola e tal, para acordar, como nós às vezes falávamos, vamos acordar e tal. E o Manuel José chamou-me e disse: mas como é que tu estás? Eu disse: estou bem. Então logo à noite tenho uma missão para ti, pá. Eu disse: diga-me, vais marcar o Figo? Eu disse: pois já sei. Eu jogava no lado esquerdo, o Figo jogava lado direito, já não era a primeira vez que confrontava. Sim. Disse: não, mas não é assim, vais marcar o Figo individualmente. E eu disse, eu assim, esbocei um sorriso e disse: mas individualmente como? Não estou a perceber. Individualmente como? Não estou a perceber. Não, pá, o gajo vai beber água, esquece o jogo, vai beber água com ele. A sério? Marcar assim mesmo, com aquela marcação, esquecer o jogo e marcar o gajo, esquecer a bola? Sim. Se anulares o gajo, a gente não perde o jogo. E assim foi. Eu entrei, cheguei-me logo ao Figo, esqueci do jogo,
Opa, e lembro-me perfeitamente que na primeira jogada, não tinha um minuto de jogo, a bola vai para o Figo, eu dou-lhe um carrinho, e ele vai ao chão, e a bola sobe para a frente, vem o Balakov e pega na bola, e o Abasi, que era um albanês que nós tínhamos, que era pior do que eu, muito pior, dá outro carrinho no Abasi, e de repente, em meio minuto de jogo, está o Figo e o Balakov no chão. E eu lembro-me na altura que olhei para o banco de Sporting e está o Carlos Queiroz com as mãos na cabeça. Pronto, e aquilo depois tornou-se uma coisa épica, pá. O Figo a provocar-me, tipo, anda cá, larga-me e tal. O banco de Sporting a provocar-me. Eu lembro-me de uma passagem no banco de Sporting, que eu estou junto à linha lateral com o Figo e a bola estava lá e estou a marcar o Figo. E o Filipe e o Peixe a chatear, larga o homem, pá. Disse, pá, estão calados, vocês estão aí, pá, se vierem cá para dentro, dou-vos uma chapada a cada um, pá. E aquilo provocava assim um bocadinho esse diálogo. Opa, conclusão, Rui, eu disse várias vezes ao Figo, pá, opa, eu estou a fazer isto que me mandam, não é a minha praia, opa, mas vou fazer isto com algum respeito, pá, e estás tranquilo que a minha intenção não é magoar-te. Com algumas provocações, ele às vezes chamava-me, anda cá e tal, provocava-me a ver se eu vinha para a rua. Eu saí por volta dos 70 minutos, senão possivelmente não tinha acabado o jogo. Possivelmente, eu acho que já tinha um cartão amarelo. E o Manel foi astuto aí, opa, abdicou, o Figo eventualmente já tinha algum cansaço, e empatámos o jogo. E depois há outra história curiosa, eu venho na pista, nós saímos de balneário, havia uma pista, e o Figo estava à porta. E eu fui cumprimentá-lo, e disse, opá, desculpa lá, mas não, foste correto, pá, foste muito correto e tal. E eu até vou-te oferecer a minha camisola. E ofereci uma camisola dele, e eu perguntei-lhe assim, não queres a minha, pois não? E ele disse, não quero, vamos trocar camisolas. Opá, e foi, ele disse, pá, foste muito correto, pá, eu percebo a tua posição, foste muito correto, e quem me conhece sabe perfeitamente, eu não vou dizer o motivo, sabe perfeitamente que eu não queria magoar o Figo, quer dizer... Claro, sim. A posteriori encontramos no Algarve umas conversas engraçadas, uma vez eu estava com o Pedro, entramos num café, ele estava lá, de manhã, e ele, com muita piada, disse-me, pá, tu não vais para aqui marcar individualmente, pá. Eu disse, não, está descansado, estamos de férias, pá, estamos de férias. Pronto, e temos assim, quando nos encontramos, lembramos um bocadinho isto, e é uma pessoa excepcional também, muito humilde e de fácil acesso. Há pouco falava das camadas jovens da seleção e do tal jogo na Bélgica, 06. O Caetano chegou a ir a algum europeu? Fomos a um europeu a Leningrado. Ok, da União Soviética. São Petersburgo agora. Sim. Nós tínhamos uma equipa muito interessante. Não tínhamos... há uma diferença grande em termos de formação. Nós não tínhamos umas grandes condições de trabalho, que temos agora, mas também muita gente não as tinha. E eu acho que agora a capacidade, os clubes muniram-se de condições que dá mais, não digo mais facilidade, é sempre difícil, qualquer que seja o tempo, mas há mais condições de trabalho. Eu passei a minha formação praticamente a treinar 2 vezes por semana, à terça e à quinta. Sim. Eu no Boa Vista treinava num ringue, um treino, e no outro íamos a correr até ao Castelo de Queijo na Avenida Boa Vista. Sério? E algumas vezes vínhamos pendurados no elétrico, para não correr tanto. Só que tínhamos um treinador que era fenomenal, o Jaime Garcia, que é o pai desportivo de muita gente, era uma pessoa muito avançada no tempo, naquela altura, e da dificuldade fazia muita coisa. E era o que acontecia no Boa Vista. Nós tínhamos uma muito boa equipa, não tínhamos as condições que existem agora, pá, mal era, não era? Ou bom seria, se estivéssemos naquela altura o que tem agora, se calhar estávamos num plano muito maior agora. Agora, nós tínhamos muito boa equipa, nós somos um país que é um caso de estudo, pá, como é que nós, com tão pouca gente, fazemos tantos bons jogadores, pá, e os que ficam pelo caminho. Claro. Nós temos uma capacidade incrível, nós temos para trabalhar futebol. Eu tive como treinador a trabalhar na China, Rui,
E nós temos uma capacidade para trabalhar futebol, para potenciar, nem tanto para descobrir, porque eu acho que os jogadores aqui descobrem-se eles próprios, a qualidade. Há um ou outro que temos uma capacidade de improviso, de adaptação, de potenciar os jogadores, o talento, como ninguém. Eu arrisco a dizer isso, somos os melhores do mundo a trabalhar futebol. Okay. Eventualmente podemos ou não concordar agora com algumas introduções prematuras da tática, do privilégio da relação com a bola, que existe. Há alguns clubes que fazem isso, na minha opinião, eu não concordo, mas não sou eu que responsável. Temos feito um bom trabalho em termos de federação. Eu penso que o Zé Conceiro o diretor técnico, tem feito um excelente trabalho com a criação da Liga 3. Acho que não devemos deixar morrer a Liga 3 naquilo que é o verdadeiro sentido da Liga 3. E eu penso que se pode estar aqui a desviar um bocadinho, fundamentalmente na qualidade dos relevados, porque é importante, na entrada de jogadores sem qualidade na Liga 3, que aquilo está um bocadinho apertado, mas ainda podem apertar mais, e há muito jogador que se descobre também, claro. Aí sim, miúdos que não conseguem fazer uma formação e que não ficam nos Benficas, no Porto, no Sporting, no Braga, no Boa Vista, claro. E vão para a Liga 3 e têm um patamar competitivo em que podem recuperar a carreira. Nós temos muitos bons jogadores. Nessa equipa jogava o Futre, o Carvalhal, o Fernando Mendes, o Litos, o Ferrinho, que era um jogador fabuloso, pá, e que não teve o Eugénio, que era o Germano, um central alto, que jogou no Sporting no Guimarães. Também. O Sérgio era o guarda-redes. O Sérgio Louro, do Sporting? Sim, o Sérgio, do Sporting. O Samuel, o centralão do Benfica. Era uma equipaça e nós tínhamos de facto uma boa equipa. Nós fomos ao Campeonato da Europa na Rússia e ganhámos o primeiro jogo à Grécia, empatámos com a Escócia e perdemos com a República da Irlanda. Ou seja, ficámos em segundo, mas na altura só passava um à fase seguinte e nós viemos embora com uma geração interessante. Não digo que seria uma geração de top, mas tínhamos jogadores de facto que eram jogadores de grande qualidade. E o Caetano jogava nessa equipa? Eu jogava um bocadinho atrás do Futre. Era o Fernando Mendes? Era lateral esquerdo. Então isto era uma asa? Eu era Fernando Mendes, jogava eu um bocadinho como agora como um interior. Pois. E o Futre jogava livre lá na frente, como a malta costuma dizer, joga lá na frente. Agora na esquerda ou na direita, a bola era que chegar a ele em condições. Mas isso é uma experiência irrepetível. Na União Soviética... Sim, aquilo tinha uma carga simbólica, claro. Incrível, pá. Incrível. Quando nós chegámos, eu lembro-me de um episódio que não tem nada a ver com futebol. Nós chegámos a Moscovo, aquele para o miúdo como eu, que vinha de uma aldeia, nós chegámos a Moscovo e eu olhava para tudo, pá, e tinha uma curiosidade. Então, claro. De repente eu venho da aldeia e estou na União Soviética, pá, onde nem na televisão se fala. E estou aqui, fomos para Leningrado, na altura era Leningrado. Sim. E chegámos ao hotel às 7 da manhã. E diz o Zé Augusto assim, agora vão descansar até a hora do almoço. Em Leningrado, na altura, em maio, anoitecia um bocadinho, 2 ou 3 horas. Claro, sim. Era sempre dia. É verdade. Portanto, eu fui para o quarto, eu na altura fiquei com o Eugénio no quarto e disse ao Eugénio, eu não vou dormir, eu estou na Rússia e vou dormir, vou perder tempo. E vou até à beira do rio, junto ao hotel havia um rio, que era o rio que em frente estava o barco, o que tinha dado lá os tiros para a Revolução Soviética, em frente ao nosso hotel. Okay. E eu de repente vi-me envolvido naquilo tudo. E estou sentado, sozinho, em frente ao rio, lá no murozinho, e batem-me nas costas um indivíduo e diz-me assim, então estás bom? Eu disse, eu na Rússia, e o primeiro gajo que encontro é um português, pá, mas está tudo bem, isto que é isto? Quem é o indivíduo? É o Jorge Rito, que é treinador de handball, que neste momento é o selecionador de Cabo Verde em handball, que estava a tirar um curso de handball. Foi adjunto do Donner, do russo, muitos anos, e que é um craque no handball, o Jorge Rito. Foi esse. Fizemos ali uma amizade porreira, andámos ali, ele teve-me a mostrar algumas coisas e tal.
ali por Leningrado, fizemos ali uma amizade porreira. Encontrei-o aqui há uns tempos, ali na paragem de serviço, em Pombal. Mais um encontro fortuito. Sim, vinha do Pombal, parei ali na Mielhada e olhei e disse, pá, aquele indivíduo parece-me Jorge Rito. E eu disse, pá, não, mas não é. Mas é, eu hesitei, vou cumprimentar, não vou cumprimentar. E vem uma senhora loira com ar de russo e disse, é o Jorge Rito. Okay. E fui cumprimentá-lo, tivemos lá a reviver um bocadinho. Esse europeu não é em 84? 84. E o Futre não se lesiona e hipoteca, por assim dizer, as suas hipóteses de ir ao Europeu 84 pela seleção A? Não, eu penso que ele não se lesiona. Houve alguma polémica se o Futre deveria ter ido ou não ao Mundial. Okay. Foi muito questionado, mas ele não se lesionou, acho eu. E ele até fez um bom europeu, como sempre, não é? Sim. Lá vinha uma jogada ou outra, mas o segredo ali era dar a bola ao Futre e que ele tivesse em condições de fixar o adversário. Se ele domina e fixa, saía sempre qualquer coisa dali. E qual é que era o seu número nesse europeu? O meu número, eu vou-lhe contar uma história muito engraçada. Os números eram muito disputados nessa seleção. Porquê? Pá, não faço ideia. Para não ferir suscetibilidades, nós estávamos no Hotel Cidadela, em Cascais, e o Zé Augusto promove um sorteio. Ok. E nós tirámos um papelinho, e o número que me sai é o 10. É, espetacular. O 10. E o Futre disse-me, Caetaninho, pá, claro. Tu tens que me vender o 10. E disse, rapaz, eu não te vendo, eu dou-te o 10, pá. Dá-me um número qualquer. E eu fui o 11 e dei o número ao Futre, o 10. Aquilo, a primeira reação do Futre, pá, tu tens que me vender o 10. Não te vendo. Por amor de Deus, pá, dou-te o número 10. Eu não lhe disse, mas de facto o Futre era o... Eu acho que esse sorteio, isto agora à distância, com estes anos todos, eu acho que esse sorteio devia ter sido feito sem o 10. Exato. O Futre é o 10. Agora procurem o vosso. Mas é evidente que eu acho que faça a... E não era só, às vezes há bons jogadores que não se relacionam com os colegas. O Futre tinha essas duas qualidades. Era um bom jogador e que se relacionava muito fácil com o resto dos jogadores. Com todos, quer sejam do... Nós éramos um bocadinho aqui, era o único do Boa Vista, o Carvalhal era o único do Braga, o Júlio Sérgio era o único do Porto, e havia o Mito, que era um médico que jogou na Académica, jogou no Beira-Mar, também era do Porto, do resto era tudo malta do Sporting, maioritariamente no meu ano. Eugénio, Ferrinho, Sérgio, não é? Eugénio, Ferrinho, Sérgio, Fernando Mendes, Futre, Litos. 6. Mas tinham mais, que aqui há um ou outro que me posso estar a esquecer, mas tinham só 8 ou 9 jogadores. Benfica, Samuel? O Benfica era o Samuel e havia lá um extremo também que ia, que eu já não me recordo o nome, o Torralta, 2, o Seca e o Luís Pereira, iam lá, o Torralta, Barreirense ia um ou outro de vez em quando, Setúbal, o Carlos Manuel, também depois não fez assim uma carreira de Porto com aquilo que se esperava. Pronto, era essa a seleção, que era mais difícil na nossa altura, porque agora há sub-15, sub-14, claro, nós era juvenis, júniores, e tinha que apanhar aquele júnior primeiro ano, júnior segundo ano, fazer aquele apanhado. Pronto, e nós tínhamos de ter aquele momento de sorte, íamos lá abaixo ao treino e aquilo, depois cair um bocadinho no gosto do treinador, que é como tudo, não é? Se o treinador gostasse às vezes não conta só a capacidade futebolística, a empatia que se gera com os comportamentos no treino e fora do treino, e tem que seguir, de facto, para se fazer parte disso, não jogando num grande, que o verdadeiro crivo, e ainda agora é feito isso, o verdadeiro crivo, os grandes fazem a peneira, a primeira peneirada são os grandes que a fazem. Claro. Portanto, ninguém vai ver um jogador ao Grijó, e não tem nada contra o Grijó. Claro, o Porto vai vê-lo e tira ou não. Percebo. Saindo dessa redoma, digamos assim, é mais difícil chegar lá não sendo um atleta de um clube grande. E o Caetano, a última pergunta, alguma vez foi chamado à seleção A? Fui, com o Artur Jorge. Espetacular. Fui. Na primeira fase do Artur Jorge? Eu estou a falar isto é uma boa pergunta, eu penso que sim, isto teria para aí, eu teria para aí 24 anos, estamos a falar de 80 assim, 90, eu tinha vindo do Estrela, eu tinha sido convocado para um torneio quando estava no Estrela, veio a convocatória para o Estrela, para eu ir a um torneio à Holanda, e esse torneio foi anulado. E depois o Artur Jorge convocou-me no ano seguinte, para 4 dias de treino no Estádio Nacional, e fiquei por aí. Foi?
Fiquei. 4 dias de treino, como assim? Treinava. Não havia jogo, era só uma Treino, convocatória sim, para treino. para juntar tropas e para Sim, ver... sim, fiquei por aí. E era o Caetano e mais quem? Lembra-se desses 4 dias? Era aquelas trutas todas, João Pinto, Semedo, Vitor Paneira, Veloso, era muita gente, maioritariamente do Benfica e do Porto. E é difícil para um jogador de Boa Vista, Claro. sabe? E também foi recebido. Mais ou menos. Falei muitas vezes com o Galo, do Belenenses. Porque não é fácil, quer dizer, nós para estarmos lá corremos sempre o risco, o perigo de ocupar um lugar de um indivíduo que já lá está, Sim. do Benfica ou do Porto, e isso no futebol é complicado. Pois. Eu posso lhe dizer uma coisa, Rui, eu fiz um treino de 45 minutos contra a Seleção de Esperanças e toquei 3 vezes na bola, durante 45 minutos. Cheguei a casa a chorar, com 25 anos. Essa é a recordação que eu tenho. Não é fácil. Não é fácil. Se eu tivesse 6 ou 7 jogadores de Boa Vista lá, se calhar a coisa era mais fácil. Portanto, eu seria, não devia ser assim, mas não digo uma ameaça, mas pronto, opá, este gajo não está aqui a fazer nada. Não é? Pois. É difícil. É difícil. Naquela altura era assim, agora não sei, não faço ideia. Pois, eu claro. presumo que a coisa também. Agora são muito, está tudo lá fora, não é? Agora, aquilo bem mais disperso, digamos assim. Bem mais disperso. Os jogadores já se conhecem. Claro. Lá de baixo da dos formação. sub-15, Claro. dos sub-16, aquilo. Na minha altura a coisa era diferente. Não sei se mais difícil, se não. Eu acho que é incomparável. Naquela altura é aquela altura, esta altura é esta. Muito bem. Por aí. Olha, muito obrigado, Caetano. De nada. Não falámos do Belenenses, haveria histórias para contar. Com o Barney passou-se a mesma coisa. Falámos e não falámos do Belenenses. Isso é motivo para vir depois outra vez. E até vem com o Barney e falamos os três sobre o Belenenses. Com todo o prazer. Pá, o prazer é nosso. Muito obrigado. É um clube que merece. Claro, é verdade. Claro, porque é de facto um gigante. Pá. É mesmo. A ideia que eu tenho do Belenenses, eu quando cheguei lá, vou falar um bocadinho, roubar aqui mais meio minuto. A ideia que eu tinha vindo do Boa Vista para o Belenenses, cheguei ao estádio do Restelo, parei, eu disse, isto aqui é uma coisa enorme, pá. O Belenenses é um clube enorme, de gente enorme, pá, é mesmo um clube a sério, que é um gigante adormecido. É mesmo. Não sei se alguma vez vão acordar, Pois. mas eu espero que sim. Eu também espero, claro que sim. Para qualquer jogador, Rui, eu tenho uma honra muito grande em ter jogado no Belenenses. Aquilo, às vezes, com os meus amigos, na brincadeira, digo, pá, há jogadores que jogaram no Benfica, no Porto, no Sporting, e depois há outros que jogaram no Belenenses. É mesmo uma honra enorme. Pá. Aquele clube, mesmo a situação geográfica do clube, sim, é uma verdade. beleza, de uma coisa indescritível. É tudo perfeito, sim, é muito bem perfeito, apanhado, é verdade. tudo. É verdade. Obrigado, Perfeito. Caetano. Nada. Um grande abraço. Até à próxima. Prazer foi meu, obrigado eu. Não, obrigado nós. Siga-nos no YouTube e, claro, na rr.pt. Muito obrigado e até para a semana.